Salve gurizada, no vídeo de hoje vamos falar sobre aqui, ó, Caio Prado Júnior e a Revolução Brasileira. Então fica no vídeo, pega a visão que o bagulho é louco. Aí qual é a treta? O Caio Prado Júnior tem um outro livro que é o principal livro dele, a principal contribuição dele, que é a Formação do Brasil Contemporâneo, onde ele fala sobre o sentido da colonização. A principal teoria do Caio Prado Júnior é o sentido da colonização brasileira. Nesse livro ele vai dizer que se a gente for na essência da colonização brasileira, a gente vê que o Brasil foi construído, foi forjado para fornecer matéria-prima para a sociedade europeia. O Brasil não foi construído para si mesmo e para o povo brasileiro. O Brasil foi construído com objetivos externos, voltado para fora do país, que consiste em fornecer matéria-prima para a Europa, fornecer para o Brasil açúcar, depois foi algodão, depois foi ouro, prata e hoje em dia soja e o milho. Então, a mercadoria a ser fornecida muda, mas o sentido da colonização se mantém até hoje. Então, o Brasil vai se organizar e funcionar justamente para fornecer essas matérias-primas para o mundo e não compete ao Brasil nenhuma tarefa ou função que não seja exclusivamente de fornecer as matérias-primas para o mercado internacional. E embora tenham ocorrido diversas transformações na sociedade brasileira desde 1500, no essencial, no fundamental, nós ainda somos o mesmo do passado. Nós existimos para fornecer matéria-prima para o mercado internacional. Em 1500 o Brasil produzia açúcar para adoçar a boca do europeu e hoje em dia o Brasil produz soja para engordar o porco na China. Então a mercadoria muda, mas o sentido da colonização se mantém. E essa é a tese fundamental do Caio Prado Júnior. O Brasil não foi construído e pensado para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira, para as pessoas trabalharem, produzirem, terem uma vida digna e usufruir da vida. Mas pelo contrário, o povo brasileiro é só um moinho de gastar para gerar riqueza, para enriquecer cada vez mais uma minoria muito rica que é proprietária das terras e produzir soja para exportar e engordar o porco na China, enquanto a população segue trabalhando muito, recebendo pouco e enriquecendo uma minoria muito rica da sociedade brasileira. E isso era em 1500, mas também é em 2026. Então, no sistema econômico internacional, no qual vários países produzem e exportam seus bens, alguns países vão exportar bens industrializados, tecnológicos, vão exportar carro elétrico, computadores, eletrônicos. E o Brasil, por outro lado, vai ser um mero apêndice, vai ter uma posição subordinada, submissa e dependente, que vai importar toda a tecnologia e bens industrializados e vai exportar soja, milho e suco de laranja, que é o que a gente faz. Então a estrutura da produção brasileira é uma estrutura baseada em grandes quantias de terra nas mãos de uma minoria, baseado na exportação da produção e não na venda para o mercado interno e na superexploração da força de trabalho. Essa é a estrutura econômica brasileira que se iniciou na colonização e se perpetua até hoje. E essa base econômica se reflete na sociedade. E o que a gente vê como reflexo dessa base econômica é uma altíssima taxa de concentração de renda, riqueza e propriedade nas mãos de uma minoria, enquanto a massa da população trabalha muito, recebe muito pouco, paga muitos impostos, paga uma altíssima taxa de juros e tem uma vida muito ruim. Então a desigualdade, a criminalidade, o analfabetismo, a pobreza da massa da população brasileira é um reflexo de uma base produtiva baseado no enriquecimento de uma minoria da sociedade, enquanto a massa da população está abandonada e à deriva dentro de um projeto de enriquecimento das elites empresariais, enquanto o povo segue trabalhando muito, recebendo pouco e vivendo muito mal. E é justamente esse o papel da Revolução Brasileira, é superar esse estatuto colonial, é superar essa herança colonial baseado na obrigação de fornecer matéria-prima para o mundo numa sociedade com concentração de renda, riqueza e propriedade e com a massa da população passando fome. O papel da Revolução Brasileira é superar a herança colonial e ter um país desenvolvido, próspero, com desenvolvimento tecnológico, industrial, com bons empregos, altos salários, para reduzir jornada de trabalho, aumentar salário e manter uma qualidade de vida altíssima para a massa da população brasileira. Se hoje em dia, no capitalismo dependente e subordinado que o Brasil vive, ele é uma economia baseada na produção e exportação de matéria-prima para enriquecer uma minoria, a Revolução Brasileira ela vai gerar generalização da riqueza. A Revolução Brasileira vai reorganizar e reorientar a economia em prol dos interesses da maioria do povo brasileiro. É um rearranjo econômico com desenvolvimento produtivo, desenvolvimento social, reduzir a concentração de renda, riqueza e propriedade e generalizar a prosperidade,
aumentar salário das pessoas, baratear o preço das mercadorias, taxar grandes fortunas e gerar um Brasil próspero, justamente porque o Darcy Ribeiro falava aqui, eu tenho tão nítido o Brasil que pode ser e que há de ser, que me dói ver o Brasil que é, e a Revolução Brasileira tem o papel de justamente trazer esse Brasil que há de ser, o Brasil do futuro, com desenvolvimento tecnológico, industrial, com as pessoas podendo viajar, podendo ter uma qualidade de vida e sem ser esse sufoco, esse inferno urbano que é a vida do trabalhador brasileiro hoje em dia. Então, se no capitalismo dependente que a gente vive hoje em dia, o Brasil é mero produtor e exportador de café, soja e milho, tendo uma posição subordinada na divisão internacional do trabalho, com a Revolução Brasileira, o Brasil vai ser uma potência mundial. Se a China fez uma revolução e hoje é a segunda maior potência do mundo, o Brasil vai ser a primeira. O Brasil vai ser o país com maior desenvolvimento tecnológico e industrial da história da humanidade. Vai ser o socialismo com características brasileiras. Na Revolução Brasileira, os trabalhadores vão ter altíssimos salários, vai reduzir jornadas de trabalho e o trabalhador vai poder viajar, vai poder ter qualidade de vida, vai poder ir pra praia, vai poder ir pra serra e vai poder viver e usufruir da beleza natural que dispõe o Brasil. É papel da Revolução Brasileira a construção de trens de alta velocidade que vai ligar o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, ao Amazonas, que vai ligar Santa Catarina até a Bahia, vai fazer o povo brasileiro poder desfrutar das belezas naturais que dispõe o nosso país. Então a Revolução Brasileira vai superar esse caráter dependente da economia brasileira que existe só para fornecer matéria-prima e o Brasil vai ser uma potência mundial. É papel da Revolução Brasileira superar essa herança colonial que o Brasil existe para fornecer matéria-prima para o resto do mundo e o Brasil vai existir para si mesmo. A Revolução Brasileira vai reorientar a base produtiva da economia pensando nos interesses da maioria do povo brasileiro e não só numa minoria muito rica que é detentora dos bancos, das terras, do agronegócio, do capital e que hoje vive muito bem. A Revolução Brasileira vai reorganizar a sociedade brasileira em prol dos interesses da maioria do povo brasileiro. Então é isso, gurizada. Leiam a Revolução Brasileira do Caio Prado Júnior, leiam a Formação do Brasil Contemporâneo, leiam a Evolução Política do Brasil, que é um outro livro do Caio Prado Júnior, porque a gente precisa entender o que é a Revolução Brasileira, por que a gente precisa de uma revolução e qual é o papel da Revolução Brasileira. Então, se tu gostou desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, comenta pra engajar, me segue nas redes sociais, me segue no Instagram, comenta no vídeo pra geral ver e leiam Caio Prado Júnior porque o bagulho é louco.